Deus. E a primeira chave que nós vamos falar hoje é sobre cajado da autoridade. Quando nós estivemos em Brasília sendo ordenados bispos, foram liberadas palavras sobre a nossa vida, palavras proféticas sobre as nossas vidas. E o que nós cremos, querido, tudo aquilo que, por exemplo, um pai, né, filho natural, filho biológico, ele recebe do pai uma herança. Existe uma herança que pode ser uma herança hereditária espiritual, uma herança hereditária de dons, de talentos, está na genética daquela criança. E quando alguém é ungido, um líder ele é ungido, um pastor é ungido, o que acontece? É liberada uma palavra profética, amém? E quando essa palavra profética é derramada sobre a vida dele, também é derramada sobre a igreja. Então, nós queremos, querido, que sobre a coordenação Interlagos, existe uma nova unção sendo derramada sobre a tua vida. Quem quer dar um glória a Deus aí? Ah, mas eu não faço parte. Então entra nessa família, entra nessa tribo, porque existe prosperidade do Senhor sobre a tua casa, sobre esse lugar, sobre a tua história, no nome de Jesus Cristo, amém? E quando a gente fala sobre cajado, aquele cajado, ele representa exatamente isso, a autoridade. Quero dar uma introdução sobre esse lugar. Primeiro cajado que recebe Abraão. De Abraão passa pela vida de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Quando chega na vida de Jacó, esse cajado é passado para José. José então, ele passa a ser governador do Egito. E os egípcios, eles roubam o cajado. Que não era qualquer cajado. Fala cajado de autoridade. Cajado de autoridade. E o que acontece? José ele morre, o cajado fica no Egito. Só que vem Jetro. Jetro, ele era um servo do palácio de Faraó. Jetro então ele se aposenta. E Jetro ele pede uma coisa para Faraó. Ele falou assim: Ana, me conceda levar esse cajado. E quando ele leva o cajado, Jetro leva o cajado, o que acontece? Leva o cajado. Vem então Moisés, casa-se com Potifar, que era filho de Jetro. Jetro havia plantado esse cajado, isso está segundo as histórias rabínicas, amém? E aí ele vem e coloca, planta no jardim aquele cajado. Por isso quando a Bíblia nos fala sobre o cajado de Arão, que ele florescia, lá em Hebreus capítulo 9, 4, fala assim: ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro contendo maná, o bordão de Arão. Bordão é o cajado. Ele fala assim: bordão de Arão que floresceu. Esse cajado, ele estava o quê? Era um cajado vivo. Cajado vivo. Eu não posso ter, querido, essa autoridade morta na minha vida. Então, o que ele faz? Ele pega o cajado, Moisés, então como herança de Jetro, toma aqui, você casou com a minha filha, e Moisés pega o cajado, e aí por aí, querido, vai alinhando vários processos por causa da autoridade. Quando chega em Jesus, porque a sua descendência vem na raiz de Davi também, lá, querido, fala sobre o cetro de justiça que está nas mãos do Senhor, amém? Jesus então ele fala lá em Lucas, no capítulo Lucas 17, eis que vos dou o quê? Autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ele fala assim: e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, por causa da autoridade. Quem crê? Então, Jesus ele vem e com o cajado, a autoridade dele, ele libera essa autoridade sobre a igreja. Quem toma posse? Amém, queridos? E dentro desse lugar, eu quero muito falar com vocês sobre o cajado de Jacó. Exatamente esse cajado quando para na vida de Jacó. Jacó, algumas pessoas dizem assim: não, mas Jacó, existe essa descendência do filho primogênito. Você sabe o que é a herança dada ao filho primogênito? Aquele que nasce primeiro. Mas em Cristo, querido, quem é o primogênito? É aquele que chega primeiro na presença do Senhor. É aquele que não perde tempo. Não, eu quero Deus na minha vida. Eu não quero que ninguém mande. Eu quero fazer sem que ninguém
peça para mim fazer. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero entrar na presença do Senhor, eu quero ser o primeiro. Por isso a Bíblia nos diz o quê? Buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus nos fala para buscarmos Ele em primeiro lugar. E quando a gente fala do filho primogênito, Jacó naturalmente, ele seria, não o primogênito, ele seria o segundo filho. Mas olha, querido, eu tenho filhos gêmeos, e a ciência prova que o primeiro filho que nasce não é o primogênito, porque antes do primeiro filho que nasce, o primeiro é o que foi gerado, o segundo que nasce é o primogênito, porque ele foi gerado primeiro. Dá para entender? Então Jacó, ele foi gerado primeiro, então ele tem o direito também de primogenitura. Deus, ele não vê como o homem vê. Deus olha o seu coração. Deus, ele conhece as intenções do seu coração. Esaú, ele havia desperdiçado. Não, eu não quero. Ele trocou a sua herança por um prato de lentilha. Olha pelo que ele foi trocar, meu Deus do céu. Ele troca a sua herança por comida, por prazeres. A Bíblia nos fala, querido, sobre Jacó. E o que a Bíblia nos diz sobre o cajado de Jacó? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 32. E essa é uma oração que Jacó faz quando ele sai. Porque quando Jacó, ele sai da casa de seu pai, ele sai fugido. Porque o irmão não entende nada. O direito de primogenitura era de Esaú. Então Jacó, ele sai desesperado. Ele vai para a casa do seu tio. E Jacó, lá na frente, ele faz uma oração, ele pede a Deus que eu possa voltar em paz para a casa de meu pai. Lá na frente ele pede isso, ele faz uma aliança com Deus, para que ele pudesse voltar em paz para a casa de seu pai. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Jacó, então, depois de 20 anos, a nossa bênção, que ele não acontece de um dia para o outro. Quando eu falo da bênção, é a minha colheita. Não adianta, você está querendo entrar na casa do Senhor, e você está querendo que as coisas, você está sendo imediatista. Não, eu quero para hoje, quero para ontem. Não. É um processo. É o tempo de resistência. Eu vou adquirir essa resiliência nesse mundo, vai ser experiência, eu vou passar por vários, eu vou passar por lugares difíceis, mas eu tenho certeza que isso vai se cumprir na minha vida, porque a promessa está gravada no meu coração. Eu creio na palavra que foi liberada no meu coração, e eu vou permanecer na presença do Pai, crendo até o dia que se cumpra esse lugar na minha vida. É assim que eu preciso enxergar. Jacó, olha só, depois de 20 anos ele volta. Presta atenção, Jacó, a única coisa que ele leva é o cajado. A única coisa que Jacó leva é um cajado. Jacó não leva mais nada a não ser o cajado. Só que quando Jacó volta, ele volta com um bando duplo. Ele volta próspero. Ele volta com autoridade. Ele saiu com o quê? Com o cajado que o pai deu. Isaac falou assim: meu filho, leva o cajado. Leva o cajado. E Jacó então ele sai desesperado, sai com o cajado, apenas com o cajado. Queridos, olha a oração de Jacó. E orou Jacó, lá no capítulo 32, versículo 9. Ele fala assim: orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei o quê? E te farei bem. Versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Esse daqui foi quando Jacó, ele já estava vindo o quê? Com a sua família, com as mães, com os filhos, com gado, com ovelhas, próspero, entrando na terra. Ele estava para atravessar o Jordão de novo. Ele atravessa o Jordão com o cajado, e ele volta pelo mesmo caminho com o cajado e com toda a história construída pelo Senhor na vida dele. Sabe, querido, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que quando eu saí da minha casa,
quando eu aceito Jesus em Brasília, eu falei, mãe, me abençoa. E eu peguei minha mochila, peguei meu violão e eu peguei a minha Bíblia. A única coisa que eu levei. A Bíblia, querido, a palavra de Deus, ela é autoridade. Deus, eu não posso abrir mão da tua palavra. A coisa mais importante que eu tenho aqui nessa viagem, sei o que eu vou fazer, foi para Minas Gerais, é levar a tua palavra no meu coração. Querido, eu lembro que quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, cheguei diante do pai dela e falei assim, seu Zenilson, pastor Zenilson, falei assim, pastor Zenilson, eu não tenho nada, eu sou um faxineiro, eu sou um zelador, eu não tenho nada para dar para tua filha hoje, mas um dia Deus vai me honrar e a sua filha nada vai faltar para ela. Cheguei diante do meu sogro e ele falou assim, vai na bênção. Faltou muita coisa, irmão. Meu irmão, mas a gente sofreu. Como a gente sofreu nessa terra, como faltou. Passamos juntos pelos vales e vales, misericórdia. Mas a gente estava ali agarrado em fé em Deus. A gente tinha perdido tudo, chegamos ao ponto de perder tudo, mas a gente não perdeu começa com K, termina com jado. O que é? Não, o cajado a gente não vai perder, meu bem. A gente perdeu tudo, mas o cajado não. Vamos junto com o cajado. Não larga esse cajado. Cajado é autoridade. Cajado é o favor de Deus. Cajado é aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você pode ter perdido tudo, mas se você tiver o cajado na sua mão, você tem tudo. Por isso que a gente precisa voltar para a presença de Deus. Talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor, talvez o seu pensamento esteja longe. Pega o cajado de volta. Pega de volta a autoridade que o Senhor colocou na sua vida. Ele continua dizendo, sou indigno. No dia dele voltar, prestes para atravessar o Jordão, Jacó, ele faz essa oração, uma oração bela, uma oração linda. Ele diz, Senhor, sou indigno. Ele já estava rico, mas ele fala, eu não sou digno de ser rico, eu não sou digno de ser próspero, eu não sou digno. Ele fala assim, sou indigno de todas as misericórdias. Ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, foi a tua misericórdia que me abençoou. Eu não merecia, mas mesmo assim o Senhor me abençoou. Às vezes que nós não merecemos, nós cometemos pecados e pecados, nos afastamos de Deus, mas Deus, Ele como um Pai amoroso, como um Pai misericordioso, Ele olha para você que é filho, Ele perdoa e Ele diz, olha, você vai ser um pouquinho só disciplinado, mas você vai se levantar, porque a Bíblia diz que o Pai disciplina o filho que ama. Posso ouvir um glória a Deus? Ele fala assim, olha, sou indigno de todas as misericórdias e de toda fidelidade que tens usado para com teu servo. E ele fala assim, pois o quê? Pois com apenas com o meu cajado atravessei. Ele lembrou da história do passado. Senhor, eu lembrei do dia que eu passei por esse Jordão. Eu passei por esse lugar. Deus, a minha vida mudou hoje. Mas eu lembro como eu passei, humilhado, perseguido, fugitivo, com apenas, como ele diz aqui, tens usado, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou o quê? 2 bandos. Ele teve que dividir, porque ele falou assim, se Esaú matar esse bando, o outro vive. Fala aleluia. Ele falou assim, não, Deus, mesmo que eu morra, essa outra parte da minha família vai viver. Deus, querido, Deus, Ele tem reservado para você proteção. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Deus te protege, Deus te livra dos invejosos. Tem pessoas que se aproximam de você porque são oportunistas, mas se você tiver Deus, Deus vai blindar assim, você assim, e nenhum mal vai atravessar a tua vida. Tem gente que quer o que você quer, o que você tem, sua família, sua casa, seus bens, mas ele não sabe a história que você passou, a entrega que é com Deus. Tem gente que fala assim para você, mas pelas costas ele te amaldiçoa.
E uma maldição por palavras, ela é um dardo inflamado, que se você não tiver a armadura de Deus, ela vai te atingir. Versículo 11 diz: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo. Ele falou: eu tenho medo do meu irmão. Quem já teve medo de irmão aqui? Quem era pequenininho que já ganhou uns cascudos do irmão mais velho? Ah, irmão, eu era o mais velho. Pegava o mais novinho, tec, tec. Mas o paizão vinha com pau. Pum! Eu apanhava de pau, irmão. Eu estava vendo um vídeo falando das gerações, né? Anos 80. Aí, vem cá, pastor Cláudio, vem cá, vamos fazer uma ensinaçãozinha aqui, vem cá. Vem cá, pastor Cláudio. Pastor Cláudio, passa por aqui, passa por mim, esbarra em mim, vem cá, pastor Cláudio. Anos 80. Anos 80 é assim. Anos 90, a geração dos anos 90. Vem cá de novo, pastor Cláudio. Oxi. Anos 2000, geração, jovem que nasce no ano 2000. Vem, pastor Cláudio, anos 2000, ano 2000. 2000. Ai! Aí pega a selfie. Ai! Essa é essa geração. Ou geração que precisa aprender a vencer. Qualquer coisinha. Ai. Filhos, pelo amor de Deus. Quando você toma uma exortação, sorria. Porque você não sabe as pauladas que eu tomei. Qualquer coisa aí vem direito, não sei o que, direito humano. Eu vou te processar, pai. Fala, está amarrado. Querido, talvez você já tenha lido Hebreus capítulo 11, 21, que fala assim: que Jacó, próximo da morte, adorou encostado. No final da vida de Jacó, olha o que diz lá no capítulo 11, versículo 21 de Hebreus. 11, 21 de Hebreus. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, o que ele fez? Abençoou cada um dos seus filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmãos, que bênção. Oh, mais forte para Jesus. Em alguns momentos Jesus fala para os seus discípulos: olha, não leva o cajado não. E em alguns outros momentos, leva o cajado. Parece algo contraditório. Só que quando Jesus fala, não leva o seu cajado, é para dizer para o discípulo assim: olha, confia em mim, porque eu sou a maior autoridade na sua vida. Quem está com Jesus tem cajado toda hora. Posso ver um glória a Deus? Quem tem Deus tem cajado. Cajado é para bater em ovelha. Tem ovelha que às vezes dá trabalho, né? Dá vontade de ser abençoado. Mas o cajado ele tem, quando a gente fala de pastorado, quando a gente fala de filhos, o cajado ele serve para três coisas. O cajado com aquela argola, ele fala assim: vem para perto. Às vezes você quer afastar quando você deveria trazer para perto. O cajado ele serve para bater, mas não é na ovelha, é no inimigo que se aproxima para atacar ela. Satanás. E a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não são contra pessoas, mas contra principados e potestades das regiões. A tua guerra, você está fazendo tudo errado. Não é bater, é proteger. Posso vir glória a Deus? Então, quando a gente fala desse lugar, Deus está colocando sobre a tua vida essa autoridade de trazer para perto, de proteger contra o mal. Olha o que Davi ele fala, querido, nos Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Numa versão original rabínica, não é nada me faltará. No original é: o Senhor é meu pastor e Ele
não me faltará. Olha como é que muda. Se você coloca Deus na tua vida, nada falta. Não é nada. Aqui é uma coisa, sabe, essa tradução está errada. O Senhor é meu pastor e nada, não é nada me faltará. O original é: o Senhor é o meu pastor e Ele, Deus, não me faltará. Esse é o original. Muda tudo. Muda tudo. Ele fala assim: Ele me faz repousar em verdes pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que ele diz? Não temerei mal algum. Por quê? E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é para matar com cajado, para consolar. Consolar. A autoridade que Deus te dá não é para você matar. Tem que ser mais humilde. Na maioria das vezes, querido, um cajado pertencia a um proprietário de rebanhos e de muitos gados, a pastores de ovelhas. A utilidade do cajado na antiguidade, a vara, o cajado, o bordão, era utilizado por parte dos patriarcas. Era um costume de cultura oriental, ele representava parte da sua identidade. O cajado representava a identidade. Geralmente, querido, ele não tinha ali o papel. Olha só, não tinha papel. Ele escrevia alguns momentos pessoais da vida dele, ele escrevia no cajado. No cajado ele contabilizava suas ovelhas de 10 em 10. Não, aqui, agora eu tenho 10. Ele marcava lá, agora tem mais 10, mais 10. O cajado ele mostra quem você é. O cajado ele mostra essa força sobre a tua vida. Amém, queridos? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus maior aí? Oh, mas quando foi isso? Quando nós vemos essa história do Senhor, Ele trazer de volta, querido, Jacó, querido, ele estava ali naquele momento, menor sou do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Mas eu quero te dizer, querido, que existe uma unção sobre a tua vida. Jacó, ele valorizou o que recebeu de seu pai. Pode parecer pouco. Eu lembro quando nós viemos para Sara Nossa Terra. Olha só, tinha um ministério na época, no ano de 2000. 2000 foi uma fase terrível. Nesse ano de 2000, nós recebemos uma proposta no ministério. Olha, nós vamos dar para você um salário, nós vamos dar uma casa, nós vamos dar carro, nós vamos ajudar você. Mas a gente não sentiu paz. Nós falamos assim, não, aquela coisa, será? Amém, então vamos fazer isso porque a gente precisa proteger os nossos filhos. Só que na época o bispo Alberto, ele estava, que era pastor na época, estava ali orando pelas nossas vidas. E a gente foi lá para agradecer, chegar na Sara Nossa Terra, que era do Ipiranga. Antes não existia a Sara do Ipiranga, era a primeira Sara do Ipiranga. E aí nós fomos lá para agradecer os pastores, agradecer o cuidado, agradecer. Quando a gente chegou assim, que estava entrando na igreja, eu e a Deise com o Moisés, assim, os meus 2 filhos assim no Moisés, irmão, assim, gêmeos, sabe o que? Eu fiquei forte dos 2 lados. Eu era raquítico, né? Agora parece, mas antes era mais, só que o braço ficou forte. Eu pegava esses menininhos, sabe, falando, não, carregava, era 3 ônibus, irmão, para ir para a igreja. Tem gente que está do lado aqui e ainda me chega atrasado. E a gente era pontual, estava lá firme, com os Moisésinhos. Fala aleluia. Dentro do ônibus lotado, os abençoados viam o nosso sofrimento, não dava lugar não. Vai ficar aí de pé. Ficava lá com o menino. Às vezes dava aquela curva lá do ônibus, o menino voava. Segura meu filho aí. Porque os motoristas daquela época eram tudo violento, irmãos. Parecia uma montanha russa. Cheio de buracos, essas coisas todas, né? E a gente ia. Queridos, eu lembro quando nós estávamos chegando na igreja para despedir deles, a minha esposa falou assim, já ouvimos a música do lado de fora, já chegamos chorando. Os irmãos da igreja já pegou, sabe, um pegou um do colo do meu filho, que eram os que hoje são pastores, pegaram assim, deixa eu segurar teu filho, e a gente estava assim, banhando em choro, pegou outro menino, entramos, ajoelhamos, e a minha esposa falou assim, meu bem, aqui a gente não tem salário,
Aqui a gente não tem casa, não tem ajuda de custo, não tem nada, mas eu estou sentindo paz aqui. Aí eu olhei e falei assim: tu tem certeza? Ela falou: tem. Tu está preparada? Está com cajado? Então bora. De lá para cá, querido, somos Sara Nossa Terra desde o ano de 2000. Terra da promessa. Não tínhamos nada. Não tínhamos salário, mas a gente tinha o quê? A bênção do Senhor. E o que nós queremos colocar sobre a tua vida hoje é isso, a autorização. Primeira chave é o cajado de creia, receba pelo amor de Jesus essa palavra, toma posse, guarda no teu coração. Jacó, ele sabia o que representava, querido, para ele, aquele cajado que o pai deu, que o pai colocou em suas mãos. Então, eu quero colocar para a sua vida, querido, duas lições, no nome de Jesus. Primeiro, quando a gente fala de, quando Jacó, ele está ali no Jordão, olha só, ele lembrou como ele entrou, ele está voltando, ele lembrou como ele estava. Eu lembrei quando eu me converti ao Senhor, eu fui trabalhar de faxineiro na igreja, queridos, eu adorava arrumar as cadeiras, e até hoje, queridos, eu venho para a casa do Senhor quando não tem ninguém, e eu gosto de vir, deixo os negócios, às vezes tem um agendamento, tem um cliente para atender, e eu chego antes para me poder arrumar as cadeiras da igreja. Para quê? Para eu nunca esquecer o meu começo, eu nunca esquecer quem eu fui, nunca aparecer no coração a arrogância. Primeira lição, nessa história aprendemos algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, valorize o que Deus, o Pai, te deu. Posso ouvir glória a Deus? Jacó, ele valorizou o cajado que recebeu de seu pai Isaac. Valorize então o que Deus te deu. Deus, ele te deu dons espirituais, Deus te deu uma família, Deus te deu uma promessa, ou até um cargo ministerial. Dê valor cuidando e valorizando daquilo que ele colocou sobre a tua vida. Tem um dom, tem um talento, por que você está parado? Deus te deu um talento, Deus te deu um talento, irmão, por que você está aí mofando na cadeira? Você precisa sair desse lugar, porque Deus quer que você use aquilo que Ele te deu. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Segunda lição: acredite nas promessas de Deus. Segunda lição, qual que é? Qual que é? Acredite nas promessas de Deus, querido, acredite nas promessas de Deus, assim como Jacó, que acreditou que mesmo não tendo ovelhas, um dia ele seria um pastor. Ele atravessou o Jordão com um cajado, mas ele recebeu uma promessa do Pai de Deus, falou assim: não, você vai ser abençoado. Às vezes nós não temos nada, você talvez se sinta um improvável nessa terra: eu não tenho nada, não sou Zé ninguém. Se você declarar isso no teu coração, você vai se transformar. Mas se você agarrar a palavra da promessa, ainda que não tenha nada, lá na frente você vai testemunhar tudo aquilo que Deus te dará. Posso ouvir um glória a Deus? Qual promessa Deus te fez? A Bíblia está cheia de promessas de Deus, e elas são para aqueles que creem. Se você não crê, nada vai adiantar. Ontem eu fui na casa de um cliente, irmão. Estava na casa do cliente fazendo uma venda, e apareceu uma senhora, e eles conhecem Deus. E a senhora apareceu com muita dor na coluna. E a gente trabalha com os colchões terapêuticos. Mas Deus falou assim: ora por ela. Aí eu falei: se orar, ela vai ser curada, ela não vai mais comprar o colchão. Mas tudo bem. Segui a direção, vai. Fica aqui, irmão, junta os seus pés. Fala, o que é? Junta os pés. Juntar os pés assim, abre os braços. Abre os braços. Moço, o que você está fazendo? Abre os braços, menina. Uma senhorinha de quase 70 anos. Ela abriu. Quando trouxe a mão, veio a diferença. Tuf! Ela falou: você está vendo a diferença, senhora? Ela falou: estou vendo. Você crê que a sua mão vai voltar, que os ossos do seu vai mexer, e você, essa dor que está no teu corpo vai sair, você vai ser curado? Ela falou assim: você está falando, eu creio. Olha o que ela falou: você está falando, eu creio. Quando Pedro, ele lança a rede toda noite e não pesca nada, Jesus, ele olha para ele e fala assim: Pedro, você está jogando a rede do lado errado, joga do lado direito. Pedro fala assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, nada aconteceu, mas debaixo da tua palavra eu vou jogar.
que ela falou, aquela senhora? Vai aplaudir o Senhor, né? Não pode. A bispa começou aqui, não pode deixar ela no vácuo, não, irmão. Imagina eu cortar essa mulher. Aí vocês têm que orar pelo bispo mais. Tem que orar para orar. Né? Ela criou, falou: não, mas você está falando amém. Aí começamos a orar. Ossos, nervos, a mão fez assim, ó, voltou. Eu falei assim: moça, o que aconteceu com sua mão? Ela falou assim: menino, saiu do lugar. E a tua coluna? Você conseguiu abaixar? Não, eu tenho medo. Baixa. Pega lá embaixo. Pegou lá embaixo. Eu falei: nem eu consigo fazer isso. Foi curada, irmãos. Mas graças a Deus, eu não perdi também minha venda. Deus é bom, irmãos. Então, primeira coisa, qual promessa que Deus fez? A Bíblia está cheia de promessas. Se você não crê, o que aconteceu com aquela mulher? Ela creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do profeta. E foi isso que nós acreditamos. Lá em Brasília, eu agarrei todas as promessas e falei assim: eu tomo posse de todas as palavras que foram lançadas, todas essas chaves. Meu bem, nós vamos avançar. A loucura dobrou. Que para alugar, irmão, um negócio de 16 mil é louco, irmãos. Quando não tem, a nossa conta aqui ela fecha certinho, faz, pum, está certinho, graças a Deus, amém, vencemos. Aí você acrescenta mais 16, mais 4 de estacionamento, é loucura ou não é? Só que a gente voltou louco de Brasília. Falei: amém. Então agora todo mundo também vai ficar louco. Porque a porção veio sobre o bispo, então vai sobre a igreja também. Quem crê? Aplauda Jesus Cristo. Eu estou com medo de abrir um negócio. Vai! Eu estou com medo de fazer. Faz, meu filho. Eu estou com medo de casar. Casa! Fica enrolando a irmã, não. Não, eu só vou casar quando eu tiver. Não é quando tem, não. É no caminho que você vai ter. Eu casei com a minha mulher, não tinha nada. Eu falei para o pai dela, eu falei assim: olha, eu não tenho nada para dar para tua filha. Eu tenho Jesus. Irmã, não queima o meu filme não, irmão. Você sabe que ele deixou. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, muito rápido, né? Amém. É como se falasse assim, parece que estava dizendo a vozinha lá, falava assim: sai desse lasco, não é de Deus não, minha filha. Mas graças a Deus ele me abençoou, né? Sabe o que eu tinha no dia que eu fui lá com ele? Uma bicicletinha, uma sandália havaiana, uma camisinha. Você me autoriza a namorar com sua filha para casar com ela? Sabe aquele cidadão? Eu gosto de camisa, irmão, eu gosto de ajudar tudo isso, irmão, até hoje. Não mudei, eu não mudei nada, irmão. Sou a mesma pessoinha. Deus tem nos abençoado, prosperado, mas eu não mudo não, irmãos. A vaidade não vai entrar no meu coração, o orgulho, não. Nós vamos continuar servindo. Quem dá um glória a Deus aí? Amém? Crer. Se você não crer, nada vai acontecer. A fé, Jesus olha para a mulher, para vários milagres. Vai, a tua fé te curou. A tua fé, a minha fé com a sua fé. Agora eu tenho fé, mas você não tem, então esquece. Então se o teu profeta lançou uma palavra para você não acreditar, irmão, não vai mudar nada, não acabou, chega. Se você começar a campanha agora, não vai até o final, não, você não acreditou, não vai dar certo não. Sabe por quê? Porque Jesus, a última palavra de Jesus foi: está consumado. A palavra consumado no original é aquilo que eu comecei, eu terminei. É isso que Jesus falou: eu comecei e eu terminei com a minha morte. Consumado é isso. Quem vai declarar está consumado aqui? Quem vai declarar está consumado? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Terminar, misericórdia, passou do horário. Deus amado. Terceira lição: reconheça o que Deus te deu. Gênesis capítulo 32, 10 fala: Jacó está fazendo uma oração e nela reconhece o que Deus havia lhe dado. Saiba reconhecer também o que Deus te deu. Falei semana passada, está amarrado. Semana passada,
Às vezes a pessoa pede um carro, Deus dá um carro, sabe o que ele faz? Nunca mais ele aparece na igreja. Aí ele pega o carro dele, aí eu vejo nas redes sociais: ô irmão, onde é que você está? Você não está aqui servindo? Não, pastor, aconteceu um problema aí, eu estou na praia. Um problema na praia? Aconteceu um problema na praia? É, pastor. Aí eu vou fuçar as redes lá, está ele lá, tomando sol. Tem gente que não merece ganhar carro, casa, não merece ser próspero, porque ele troca os valores, ele coloca Deus em segundo plano. Aí já era, aí lascou. Antes de só querer pedir, agradeça pelo que você já tem. Quem é assim? Quem é assim pela fé? Está falando a mesma? Quem é pela fé então? Ah, pastor, não tenho nada, agradeço pelo nada que você tem, meu filho. Quem dá um glória a Deus aí? Amém? Reconheça quem era você e aonde você está hoje. Quarto e último, continue adorando até o fim. No versículo, lá no Hebreus 11, 21, o que ele fala? Coloca aqui, Hebreus capítulo 11, 21, vamos ficar de pé, no nome de Jesus Cristo, a gente vai terminar agora. Olha o que ele fala, 11, 21, pela fé o quê? Jacó, quando estava para morrer no último dia de sua vida, desde o início da orientação do seu pai, o cajado quando não tinha nada, e depois quando ele estava morrendo com o cajado nas mãos, estava para morrer, abençoou cada um, ele abençoou os seus filhos, os filhos de Jacó, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, ele adorou a Deus. A sua vida íntegra tem que ser do início ao fim. Posso ouvir um glória a Deus? Integridade e ser justo do início. Aceitei Jesus, reto do início ao fim. Não seja, pelo amor de Jesus. Tem muito crente que é picareta, que não tem Deus. E eu já tenho falado que essa palavra crente já está atrasada. Você não é crente não, você tem que ser imitador de Jesus, porque ele traz mais responsabilidade. Imitador de Jesus não prejudica ninguém, não lesa ninguém, não maltrata ninguém, não bate ninguém, não xinga ninguém. Ô pastor, xingar também? Xingar, meu filho. Honra pai e mãe. Quantos filhos não têm honrado pai e mãe? Pai pede uma coisa, coloca dificuldade. Volta 20 anos, volta 40 anos na minha vidinha para você ver. Se eu falasse um não aprovo isso, não aprovo o pai bater em filho, aprovo o pai conversar, mas o filho também precisa aprender a obedecer. Amém, amados? Amém? Amém? Levanta sua mão para o céu.